cerebral com a linguagem corporal e com a comunicação empática. Bom, antes de eu explicar o que isso tem a ver, eu quero explicar um pouquinho como funciona o cérebro. Então, eu desenhei aqui antes um pouquinho, isso aqui são as células do cérebro. Então, a gente tem vários neurônios, né? 86 bilhões de neurônios dentro do nosso cérebro. E os neurônios são assim, eles têm um corpo celular, um axiônio, que é esse bracinho, e esse finalzinho dele aqui, que é onde ele se comunica com outro neurônio. E aí as informações, que numa conversa de um neurônio para o outro, ele passa por esse canal aqui que a gente chama, essa conexão aqui, a gente chama de sinapse. É isso que é uma sinapse. É quando a informação de um neurônio passa para o outro neurônio, é quando eles se conversam. E são essas informações, é isso que determina tudo, o que a gente sente, o que a gente pensa, os nossos comportamentos, o que vai sair de hormônio do cérebro para o nosso corpo, comandos dos órgãos, de tudo é assim que acontece, é a informação de um neurônio para o outro. Só que assim, a gente tem 86 bilhões de célulazinhas dessas no nosso cérebro. E aí, quanto mais a gente repete um comportamento, um sentimento, um pensamento, mais forte fica essa sinapse aqui. Então ela começa a ter um aspecto mais ou menos parecido com esse aqui de cima. Ela começa a criar bracinhos e fazer outras conexões. Isso aqui são todas sinapses novas com outros neurônios. Então, quanto mais a gente faz um movimento, então, por exemplo, as coisas que a gente faz no dia a dia, na rotina, escovar os dentes, enxaguar o cabelo, pentear o cabelo, normalmente a gente faz sempre o mesmo movimento, usando a mesma mão. Quem é destro normalmente usa sempre a mão direita, quem é canhoto sempre a mão esquerda. Então a gente nunca experimenta trocar. E aí, as sinapses responsáveis por esses comportamentos que a gente repete sempre eles da mesma forma, do mesmo jeito, elas vão ficando mais fortes. Então elas vão ficando mais ou menos com esse aspecto aqui, grandona. E as outras, que por exemplo no caso de quem é destro, escovar o dente com a mão direita seria um aspecto assim, fortona, sinapse fortona, e escovar com a mão esquerda seria essa daqui, uma sinapse bem fraquinha. Então, ao longo das nossas experiências, o cérebro vai se configurando assim, algumas mais fortes, outras mais fracas. É como a musculação mesmo que a gente faz. A gente faz exercício só aqui, para os bíceps, o bíceps vai começar a ficar forte, vai começar a ficar grande, mas se a gente não faz nada para a perna, a nossa perna não vai crescer o músculo. Então, o nosso músculo da perna fraco seria essa sinapse fraquinha, e o bíceps lá, que a gente treinou bastante, fez bastante exercício para ele, bastante movimento, ela ficaria mais forte. E isso é para pensamentos repetitivos, sentimentos repetitivos, padrões que a gente tem. A gente tem padrões de comportamento, padrões de sentimentos, padrões de movimento motor. Então, normalmente, a gente pega o copo fazendo o mesmo movimento. Ninguém pega o copo fazendo assim, por exemplo, num movimento diferente. E isso vai fazendo uma parte ficar fortona e outra ficar mais fraquinha. Então, por exemplo, vocês já devem ter convivido ou visto pessoas que têm um pensamento super otimista. Para tudo que você fala para ela vê de alguma forma um ponto positivo naquilo, não sei o quê. Então, as sinapses de pensamento positivo dela estão fortonas, estão lá, bombando. E as sinapses, que seria de um pensamento mais... o oposto do otimismo é o pessimismo. Seria aqui, mais fraquinho. O contrário seria para as pessoas pessimistas, aquelas que você fala, ela sempre vê tragédia em tudo, você pode falar a coisa mais legal do mundo, e aí é invertido, do pessimismo é assim fortão, e aqui é fraquinho. Só que é que nem a gente. Experimenta uma vez escovar os dentes com a mão esquerda. É muito mais difícil. Então não abre e fala, vou ficar aqui perdendo tempo, não, vou fazer com a direita. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Aquelas sinapses que são mais fortes, elas
uma vez, elas tomam a iniciativa. Então, se, por exemplo, essa fortuna aqui é do otimismo e a fraquinha é do pessimismo, a gente vai tender muito mais ter pensamentos otimistas, independente da situação. A gente escolhe por elas porque é muito mais fácil, está muito mais forte, do que para os pensamentos pessimistas, por exemplo. Então, tudo aquilo que a gente reforça no nosso cérebro, tudo aquilo que a gente repete, a gente tende a repetir novamente. Porque para o cérebro é mais fácil, ele é mais forte, é mais fácil seguir esse caminho. Aqui é muito difícil. Só que o que acontece? Se a gente sempre reforça as mesmas sinapses e vai deixando muitas fraquinhas, ao longo do tempo, o cérebro ele faz umas podas neuronais. Então ele faz um check-up, assim, ele olha para o cérebro e fala, estou gastando muita energia com esse cérebro, com essas 86 bilhões de células. Então vamos ver o que a gente mais usa e vamos deixar eles aqui e vamos cortar essas que a gente não usa tanto. Porque não faz sentido a gente ficar gastando energia para manter um negócio que ele usa de vez em nunca ou nunca usa. Então a gente pode. Por isso que quanto mais velho, fica mais difícil a gente aprender uma coisa nova, aprender uma língua nova, aprender, por exemplo, a dançar balé. Quanto mais tarde, porque as outras sinapses foram muito mais reforçadas ao longo da vida e esse tipo de sinapse não foi. Então, treinar o cérebro é pegar essas sinapses que estão fraquinhas e começar a dar atenção para elas também ficarem fortes. E o que a gente ganha com isso? A gente ganha que quanto mais a gente vai perdendo essas células, essas que a gente não trabalha, essas fracas, quanto menos a gente deixa elas fortes, mais a gente acelera o envelhecimento do cérebro. E isso tem consequências em memória, consequências no dia a dia do trabalho. Fica muito mais difícil você aprender, por exemplo, uma tecnologia nova, de como utilizar. Isso vocês podem ver com os avós. É muito mais difícil ensinar o seu avô a mexer no celular do que o seu filho. Porque o avô passou muitos anos reforçando um tipo de sinapse que fica difícil ele reaprender isso. Então, quanto mais a gente deixar essas fraquinhas mais fortes, mais fácil vai ser a gente conseguir aprender coisas ao longo da vida. E com as mudanças aceleradas do jeito que estão hoje, isso é um diferencial incrível. Isso previne vários tipos de doenças, como as demências senis, de perda de memória, Alzheimer, e a própria vitalidade do cérebro. Só que aí, quando eu conto normalmente isso para as pessoas normalmente jovens, mais ou menos da minha idade, elas falam, mas isso lá com 50, 60 anos, né? Não é com 50, 60 anos. É com 25, com 30, com 35. A gente talvez não perceba grandes diferenças desse cérebro mais fraco, dessas células fracas, com 25, com 35. Mas, se a gente observar com cuidado, a gente percebe que é muito mais, se a gente olhar para um idioma, por exemplo, é muito mais difícil aprender o idioma adulto do que criança, por causa disso aqui que eu acabei de explicar. Então, sim, com 25, com 35, isso aqui é extremamente importante, inclusive para você se manter ativo, se manter no mercado, se manter na sua alta performance, em todo o seu potencial, e também para você prevenir que ao longo do tempo o seu cérebro envelheça muito mais rápido ou você retarda isso muito, muito mais. Então você vai estar com 80, 90 anos com um cérebro jovem. E hoje a qualidade de vida que se tem com uma lucidez, ao longo do tempo não tem comparação. E a gente sabe que depois dos 25, os xerox das células do corpo já não são completamente perfeitos e iguais. Então sim, se você tem 25, 30, 35, 40, isso aqui é pra você. É pra você, é pra nós, é pra mim, tá? E eu tenho uma boa notícia pra dar pra vocês.
é que o cérebro é treinável. Então, independentemente se a gente já passou trocentos anos da vida reforçando um monte, já teve um monte de poda neuronal, a gente sempre pode desenvolver o cérebro. E quanto antes a gente começar, mais fácil vai ser. Quanto mais tarde, mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil. E a gente poderia, tem um monte de técnica, um monte de exercício para treinar e desenvolver partes específicas do cérebro, da memória, agilidade cerebral, atenção, foco, memória, já falei. Tem exercícios para cada parte desse. Se eu ficasse falando de cada exercício desse que a gente consegue fazer no dia a dia, com coisas bobas, viraria um curso inteiro isso, mas hoje eu quero falar especificamente do treino cerebral da linguagem. E dar uma boa notícia para vocês, que vocês já estão treinando o cérebro e não sabem. Porque quando a gente aprende uma coisa nova, a gente já está desenvolvendo o cérebro.